Carvalho. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vou festejar. Sabe aquela? Pode chorar. É o teu castigo. Brigou comigo sem ter porquê. O Olha aí. Bolsonaro vai pra cadeia e o resto vai se... É isso aí, 12h29. Sensacional. Mas assim, ó, Suma, eu tava com um ouvido aqui, outro ali, eu vi que o Torelli já deu aqui já todo o cardápio aqui, né? Já falou tudo que vai acontecer, o rito, né? Então, eu só quero acrescentar o seguinte, ó, achei muito interessante alguns pontos ali dos votos, né? Um ponto que para mim é fundamental, o Xandão quase no final do voto fez um alerta ali em relação ao Alexandre Ramagem, né? Que ainda é deputado em exercício, e o Xandão alerta que, como alguns crimes foram cometidos já no mandato, está sendo oficiada a Câmara dos Deputados para tomar as devidas providências, né? E aí, o que a gente espera, né? Que no mínimo, o mandato desse sujeito seja suspenso, né? Eu também acho. Há possibilidade da gente ter aí uma suspensão, mesmo que seja provisória, e aí sim ele vai ser ali processado nos ritos lá do regimento interno da Câmara dos Deputados, né? Até o Torelli pode me confirmar isso, se há essa possibilidade, se funcionaria assim, né? Outra questão interessante ali, né? O Alexandre de Moraes inovou, né? Em termos de apresentação de voto, né? Ele trouxe vídeo e foi muito bom ele fazer aquilo ali, né, Suma? Muito didático, né, Portinho? Muito boa a apresentação do voto dele, porque uma coisa é ele tá lendo ali o que aconteceu. A outra é ele tá lendo com o vídeo passando e mostrando e lembrando todos nós do que foi aquilo ali. Porque a gente vai esquecendo, né, Suman? Vai ficando para trás algumas coisas. Então, foi muito bom ele adotar essa técnica aí, que é extremamente inovatória, né? O Torelli, que está em exercício aí da advocacia, eu sou um procurador aposentado, né? Mas o Torelli, que está no exercício aí, pode me dizer, eu nunca tinha visto um desembargador, um ministro, adotar uma técnica dessas de ficar passando ali um vídeo ilustrando o que ele está dizendo, né? Outra coisa que eu achei interessante, né? O Alexandre de Moraes, como relator, foi muito minucioso, descreveu ali os 8 réus agora, né? Ele descreveu um por um, né? Foi muito adequado aquele voto dele, minuciando cada uma das condutas de cada um dos 8, né? E aí facilitou o trabalho dos demais a ponto do Dino debochado entrar em campo, né? O Dino debochado estava on fire hoje. O Dino... que é a melhor skin do Dino, né? A melhor, cara, que suavidade ele dá para a coisa truncada que o STF nos passou a vida inteira, né? Exatamente, né? E é assim, o Dino é um legítimo ministro de um governo popular, né? Ele honra a condição... assim, o Lula acertou em cheio no Flávio Dino, né? Acho que Deixa eu ver se eu posso dizer que pela primeira vez... Não posso dizer que pela primeira vez nos governos Lula e Dilma, porque o Lewandowski, na minha opinião, também era um grande ministro. A Rosa Weber, a gente pode dizer também que, embora não seja o que a gente esperaria de um ministro de governo Lula e Dilma, acho que a Rosa Weber foi muito bem no cargo, apesar daquele voto do habeas corpus, né? Mas ela era uma ministra interessante. Apesar de ter mandado o Lula para a cadeia. Exatamente, né, Torelli? Apesar, só isso. Aí complica. Eu só digo isso porque existe um levantamento aí, Torelli, das pautas trabalhistas que chegam no STF. A Rosa Weber foi a ministra que teve um coeficiente, o maior coeficiente pró-trabalhador. E olha só, esse coeficiente da Rosa Weber não chegava a 60% de votos favoráveis à classe trabalhadora. Era 56 ou 57, o Lewandowski 53, se não me falha a memória, e todos os outros liberais lá, Gilmar Mendes, Barroso, Luiz Fux,
todos eles têm algo em torno de 10% de votos a favor da classe trabalhadora. Então, por isso que eu digo que a Rosa Weber ainda, sabe, excelente ministra do Tribunal Superior do Trabalho, e lá deveria ter ficado, eu digo com toda tranquilidade. Boa, assino com o relator, tá, Torelli? Assino com o relator. Uma pessoa que não sabe o que é um habeas corpus, e que no habeas corpus tem que privilegiar a presunção de inocência e privilegiar a liberdade, e vota dizendo que está vinculada por um colegiado que não existia, que é ela que formou. Não, ali, olha, nota 0 em processo penal, e, portanto, não tinha condições de estar ali. Mas eu falo com tranquilidade, eu falo que eu estou fundamentando. Por isso que é bom o debate, ó, porque eu já ia elogiar a Rosa aqui, já ia, né, mas assino... O Lula é tão generoso que ela hoje está indicada para um tribunal internacional por ele. Exato. Então, assim, teve esse voto do Moraes, o Dino debochado, acho que facilitou ali com a minúcia do Moraes, facilitou ele fazer um voto mais descontraído, mas com muita profundidade também, e com muita tecnicidade jurídica, apesar da descontração. A Carmen Lúcia deu um voto também muito bom, na minha visão. O Fux ficou naquela ali, né? O Fux é o clássico magistrado liberal, na minha visão, né? O que o Fux queria? Ele queria sair dessa sessão como o cara que destoou, o cara que deixou no ar a possibilidade de absolver alguém, sabe? Esse era o objetivo dele, sabe? Pelo menos não pediu vista, porque eu estava assim, ó, eu estava temeroso que ele pedisse vista nessa sessão e complicasse tudo, né? E o Zanin ali só fechou, né? O Zanin só pregou o caixão, como se diz, né, Ossuma, na linguagem futebolística. Então é isso. Eu vou dizer o seguinte, ó. O destino, ele se dá de formas curiosas, e por mais longe que o homem vá, ele não pode fugir de si, diria o Jaime Caetano Brau, e por mais longe que o homem vá, ele não foge do seu destino. Cristiano Zanin presidir este julgamento. Eu só queria ser uma mosquinha para estar do lado do Moro. Tá? Alexandre de Moraes, seu relator disso, eu só queria ser uma mosquinha para estar na hora íntima em que o Bolsonaro está rodeado só dos seus, que ele pode ser ele mesmo, né? Porque ele não é polido quando está em público, mas ele deve ser muito pior nas entranhas da vida privada. E, poxa, é só você pensar o seguinte, ó. Se a Dilma não tivesse tomado o golpe, Temer não teria sido presidente, não teria indicado Alexandre de Moraes, que não teria vindo com fervor para cima de mim. Droga, era só ter deixado a Dilma no poder. Depois, quando Lula ganhou, e eu fui para casa chorando, se eu tivesse botado a viola no saco e saído de cena, hoje eu estaria fazendo campanha de oposição como líder indestrutível da extrema-direita, sem ninguém ameaçando meu posto e com chances, inclusive, de eleição em 26. Mas não, né? Fui com sede ao pote, saí fora das 4 linhas. Que merda, né, que eu fiz. Então, é tudo muito curioso que se dá dessa forma, é tudo muito, até generoso, de certa forma, para a gente sentir uma justiça completa com a forma em que tudo vai se dando, de ver generais se tornando réus, almirante, general se tornando réu e vai responder por golpe de Estado. Eu quero que esses caras morram como morreram os da Argentina. É assim que eu quero que eles virem nota de rodapé num jornal daqui a 20 anos, Portinho. Morreu de velho, sentado na privada, Braga Neto, dentro da cadeia. Eu não quero ter que passar para os meus filhos a pampa pobre do que herdei do meu pai, né? Em termos de democracia, de justiça. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo, e eu quero te ouvir a respeito disso, Torelli. A atmosfera muda automaticamente com o dia de hoje. Claro que não é uma chave que faz bip, mas se você olhar no paralelo, tem Zambelli, né? Se você olhar no paralelo, tem o Pablo Marçal inelegível pelos crimes que cometeu, o Gayer inegavelmente vai responder. Se você olhar no paralelo, tem aquele youtuber babaca que assediava professor e alunos gravando vídeos, chegou na UNB ontem, os caras correram ele. Quer dizer, o fascismo combatido como instrumento da justiça, ele educa a sociedade a devolver as condutas fascistas da rua para dentro do esgoto de novo.
e isso pode nos dar um refluxo na história. Será que não, Torelli? Eu vou dizer mais. Na realidade, quando a denúncia foi apresentada, lá no dia 18 de fevereiro, a chave já girou. Uhum. Se vocês prestarem atenção, na ocasião já tinha várias postagens chamando atos para pedir o impeachment do Lula. Uhum. A denúncia foi apresentada, a pauta virou outra. A pauta automaticamente virou cada um por si. Agora, definitivamente, não é mais apenas uma denúncia que obrigou cada um a buscar a sua defesa. Agora, definitivamente, é um arquipélago. Ninguém ali mais vai ter acordo para tentar construir uma tese que contemple a todos, para dizer, não, nós estávamos apenas fazendo uma resistência como oposicionistas. Não, não. Aqui o debate está estritamente colocado no plano acusatório do processo criminal. Com relação ao ramagem, provocado, é importante, quando o Portinho lembrou isso, é importante. Houve uma mudança, não vou me recordar a data na nossa Constituição, que ela alterou conforme uma orientação que tem acontecido no mundo todo. Antigamente, o deputado, o senador, o congressista só podia ser processado, da mesma forma como permanece para o presidente da República, após a autorização. O texto original da Constituição de 88 estabelecia que até deputado estadual, caso ele fosse processado criminalmente, antes de processar, tinha que pedir autorização. Então, teria sido diferente a posição do Alexandre de Moraes. Ele teria dizendo, com relação à ramagem, com relação a Alexandre Rodrigues Ramagem, eu estou propondo que se solicite autorização para a Câmara. Essa mudança que aconteceu, eu acho que foi na virada de século, aí foi 2001. Foi 2001, Torelli, emenda constitucional 35 de 2001. Perfeito. Essa mudança, e não era novidade, porque na Espanha tinham feito assim, na Itália tinham feito assim, eles inverteram. Ou seja, para a nossa audiência ficar tranquila, a denúncia está recebida, o Alexandre Rodrigues Ramagem é réu e vai ter que se defender. O que vai agora é apenas um ofício para dizer, senhores congressistas, se vocês quiserem e tiverem coragem, é o inverso, vocês podem trancar o processo. Coisa que normalmente não acontece. A tradição tem sido, e aí eu estou falando, são centenas de processos contra parlamentares, que vai lá e fica na gaveta. Ninguém tem a coragem de dizer, vamos trancar. E aí, entrando na questão que tu colocas, Portinho, não vai perder o mandato. Enquanto o processo não transitar em julgado, não vai ter. Tem vários casos, aí não vou recordar agora, de deputado, inclusive, com tornozeleira, em regime semiaberto, dormindo na papuda durante o dia despachando no Congresso, e eles não caçam. A própria Zambelli, né? A Zambelli. Eles não caçam. Eles não caçam. Eles, pode esquecer, não caçam. Agora, o que diz a Constituição lá no artigo 55, no inciso 6? Perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Depois de transitar em julgado, aí o parágrafo 2º diz, tá? Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, que é o caso, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal mediante maioria absoluta, após provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Ou seja, depois do trânsito julgado, a mesa ou um partido tem que provocar e ainda assim não acontece. Uhum. A tradição brasileira tem sido a de não acontecer. São vários casos. Lembrar de cabeça aí, eu até já dei aula sobre isso, eu até tenho anotado numa folha todos os casos que eram ridículos. O cara dormia na papuda e durante o dia era deputado. Então, é isso que vai acontecer. Agora, a audiência fique tranquila. Houve essa mudança, e, na realidade, o processo está válido, ele vai ter que se defender. Também o oposto não acontece. Acho que nunca aconteceu de alguém pedir para... Imagina, vai ter quórum na Câmara para trancar o processo contra ele. Dizer, não, ele é um inocente, tira ele daí, não sei o que mais. Não vai ter. Não vai ter. Então, na verdade, o processo vai acontecer, ele vai ser condenado, e aí vai ter o debate se caça ou não caça. Acho que
acho que neste caso, pela repercussão, pela comoção, pelo significado que tem, a importância que tem a democracia, facilmente qualquer partido vai pedir depois a condenação, que ele perca o mandato, e aí sim vai ser difícil de segurarem. Mas só para esclarecer, agora, a mudança é completa de conjuntura, né, Thiago, respondendo a tua pergunta. Agora, fique bem claro, né? O Bolsonaro é um problema para a direita, é um problema para a extrema-direita, mas a chance da direita ganhar a eleição no ano que vem, ela é real. Claro que é. O Bolsonaro, no caso, nos ajuda, porque ele ajuda atrapalhando a direita e a extrema-direita, que está começando a largar dele, né? E isso que eu falava hoje de manhã para o Luiz Portinho. A maioria do povo brasileiro não está preocupado com esse julgamento. São os setores mais esclarecidos, engajados, que sabem o significado, a transcendência, a importância dele. O povo está preocupado com o valor da cesta básica, com o custo de vida, e essa disputa ela segue. E a direita tem chances muito fortes, seja com o Caiado, com o Tarcísio, que são candidatos que têm uma outra história. Inclusive o Caiado, uma longa tradição aí de vinculação ao agronegócio, um político já governador há muito tempo por força, por capacidade própria, diferente do Tarcísio, que é um militar que caiu de paraquedas pela mão do Bolsonaro na política. Então, a direita tem muita chance na eleição do ano que vem, e o Bolsonaro, no caso, atrapalha eles. Essa chantagem, porque qual é o problema? O Bolsonaro tem voto, então eles também não podem pegar e dar uma figa para o Bolsonaro e dizer, olha, cara, não incomoda, vai para casa. Então, ele segue querendo ter protagonismo, querendo salvar o pelo dele, e ele segue constrangendo. Então, o Tarcísio não pode mandar ele para casa. O Tarcísio foi lá na manifestação em Copacabana, não podia não ir. Podcast agora com ele também, né? Porque precisa dos votos dele. Agora, essa postura do Bolsonaro, é o que tu falaste. Se ele tivesse um raciocínio um pouquinho mais sereno, estratégico, ele aceitava a derrota e se articulava para a próxima eleição, que é o que faz todo democrata. Mas é que, na realidade, eles tinham um projeto, sim. É um projeto que é dessa turma aí, que o filme Ainda Estou Aqui revelou isso. É uma gente truculenta, burra, corporativa. Até tem um sketch que está circulando, né? Eles vivem no próprio comunismo, né? Porque é hospital militar, é escola militar, é pensão para a filha, não sei o que mais. Eles vivem no próprio comunismo, vivem numa ilha da fantasia e gostaram de ter poder dado pelo setor empresarial civil em 64. Queriam reproduzir a brincadeira, só que ignorando a conjuntura mundial, né? Só olhando para o estômago, para o seu apetite. E aí o Bolsonaro é a cara desse povo, é a expressão desse povo. Então, na realidade, a democracia está de parabéns. Eu acho que esse processo vai correr com todo o rigor, vai andar rápido, antes do final do ano vai ter uma condenação, e essa página triste da nossa história vai ser virada. Agora, segue, sim, uma disputa em outro nível de narrativa e de projeto com a direita e a extrema-direita. Com um aprendizado muito importante, ou seja, nós sabermos que os setores de centro até mesmo, eles não pestanejam em flertar com o fascismo, tanto que eles apoiaram um impeachment fraudulento, uma prisão fraudulenta do ex-presidente Lula, eles flertaram, se deram conta que ia sobrar para eles, e aí esse filme é muito importante, que mostra bem claramente, nenhum dono de uma empresa, de uma incorporadora de engenharia que estava afastado da política, estava apenas fazendo algum ato de solidariedade com relação a perseguidos, que foi o Rubens Paiva, se safou. E tem vários casos. O caso da Panera é um caso famoso, quer dizer, uma empresa também que era hegemônica no setor aéreo, que foi perseguida pela ditadura, e ali não tinha absolutamente, pelo menos o Rubens Paiva tinha sido um deputado do PTB. Os empresários donos da Panera não tinham nenhuma relação com a esquerda. Aliás, dizem que sim, a Panera ela facilitou a volta do Jango da China em 61, quando houve a tentativa de implantar o parlamentarismo, e depois não vingou. Então, a Panera tinha... Mas era aquela coisa de empresário que quer ter boas relações com o poder. Então, o Jango precisava voltar da China, precisava de uma rota alternativa via Uruguai, e a Panera facilitou. Mas, na realidade, tinha assim, interesses comerciais. A própria Varig queria assumir as linhas da Panera. Mas ali é um outro grande exemplo. Tem até um documentário muito bonito sobre a Panera. A música do Milton, inclusive, é muito feliz, né? Saudades das asas da Panera. Mas ali é um outro exemplo, quer dizer, uma empresa pujante que foi quebrada, foi destruída
por conta justamente da arbitrariedade da ditadura. E esses setores médios que flertaram se deram conta, é o caso do próprio Supremo. E se fez desentendido no impeachment, e depois, quando sentiu aquela fala do cabo e do soldado era real, aí reagiu com eficácia. Vai lá, Portinho. Não, dentro dessa tua pergunta, isso, primeiro deixa eu mandar um grande abraço aqui para a galera que está no chat, aqueles fiéis de sempre, ó, Regina Alves, Quinto Artigo, Professor Antifa, Denis Dias, Macaco Tigre, Saraiva, Ismael, Madeirada, tá fortíssimo, galera pingando aí. A Regina sempre, e a Cremilda, que é membro nova no canal aí. Opa, o Briso, o Fábio Krause, que está desde as 8h45 conosco aqui, grande Fábio Krause. Nossa. E dois abraços especial aqui, o Janquiel Papini, conhecem essa figura? Grande figura, Janquiel Papini está conosco aqui, e a nossa querida Maria da Graça Bulhões, né? Companheira do nosso grande Benedito Tadeu César, né? Casal sensacional, está conosco aqui também. Mas dentro dessa pergunta que tu fez para o Torelli, Suman, algumas questões interessantes, né? Bem rápido. Que o Torelli diz que o Bolsonaro tem voto, sim, ele ainda tem voto, ainda tem uma manada muito grande com ele, mas Copacabana já demonstrou um enfraquecimento, né? E duas coisas interessantes, né? Quem não lembra do julgamento do Lula aqui no TRF? Eu estava lá tentando chegar na porta, e assim, Suma, eu fiquei lá quase no Beira-Rio, eu fiquei. Os gradis estavam, né? Os gradis estavam lá quase na Luiz Carlos Prestes, ali no Memorial Luiz Carlos Prestes. Eu fiquei quase ali. Para quem não é de Porto Alegre, é quase uns 1,5 km do tribunal de gradis para ti não chegar nem perto do perto. Nós ficamos muito longe, não tinha nem condições. Hoje não tinha ninguém ali só tinha jornalistas ali, tá? Os bolsonaristas, sabe? Até depois eu vou conferir isso aí, se teve alguma mobilização ali de populares para ir lá defender o senhor Jair Bolsonaro, né? E outra questão, na saída do Senado agora, na fala patética, que tu colocou aí, vazou um talquei aí, Suma, vazou um talquei do Chacho aí. Mas assim, na fala patética dele... Mas quase chorou... Não, eu falo... Chorando, ridículo. Barbaridade. Não, e aí alguém, o Igor Gadelha, acho que botou no Metrópolis, porque foi sugerido a ele copiar o comportamento da Dilma Rousseff. Cara, mas eu ia falar o palavrão aqui agora. Vai te afumentar. Vai tentar, cara. Pelo amor de Deus. Vai te afumentar, Sum. Nem a Dilma, com 18 anos, e nem a Dilma empichada agora, ele não serve para limpar a sola do sapato. O cara não teve coragem de hoje porque ficou com medo de botar a tornozeleira no pé dele. Covardão. Sobretudo covarde. Deu uma trancada no Portinho. Sabe o que eu ia dizer, Sum? Deu uma travada, não sei se foi tu ou eu. Mas eu ia dizer o seguinte, Sum, eu fiquei prestando atenção atrás do Bolsonaro, além do filho dele no ombro, sussurrando que ele tinha que falar, porque ele não tem condições de elaborar mais do que 2 palavras juntas. Quando tem 3 palavras juntas, ele já se confunde, né? Então tinha o filho dele, e atrás, Suman, não tinha mais do que 15 parlamentares. Tá? Isso, para mim, é muito simbólico. Até pelo que o Torelli estava falando aqui. Porque eles têm uma bancada de 90 deputados na Câmara dos Deputados, e no Senado eles têm pelo menos 15 ou 20 senadores, Suman. Uhum. Então, se ele era para ter, neste momento, Suman, 80 parlamentares ali atrás dele, e não tinham mais de 15. Onde é que estavam esses parlamentares? Largaram a mão dele mesmo, né? Largaram. Então, é nesse sentido que eu quero ir, ó. Uma coisa é o Tarcísio Freitas e outros 3 governadores, Jorginho, Tarcísio, não me lembro quais eram os outros 2, o Cláudio Castro e mais um que eu não sei quem era.
que estavam lá em Copacabana. 4 governadores. Uma coisa é um governador subir num carro de som numa manifestação patética daquelas, com um cara que ainda não é nada. Tecnicamente não está nem sendo processado oficialmente ainda. Outra coisa é tu subir com um cara que é réu de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Aí já complica para o senhor governador, né? Então, esses registros aí que eu queria trazer para a mesa, né? Não, muito bom, muito bom. Vamos para as considerações finais. Deixa eu ouvir o Torelli. Torelli, a gente destacou ali, você falou, e eu achei muito importante, acabou até que passou, e eu não comentei, que foi reconhecer, né, a boa performance dos advogados de defesa, né? Tem muita gente que diz, né, os caras gaguejaram, foram fracos. Eu acho que não. Eu acho que aqueles que pareceram fracos estavam num diversionismo que é uma estratégia jurídica, né? Então, a gente tem que entender também as intenções. Ninguém está ali a passeio, né? Então, o cara se preparou para aquilo ali. E, bom, acho que a rigor cumpriu o seu papel. Destaco, em especial, o doutor Vilardi, que é um dos grandes advogados do país, tem que se reconhecer também, o Juca, né? Que foi advogado do Braga Neto, enfim, foi advogado do Dirceu outrora, né? O próprio Demóstenes Torres, que não vale um saco de bolacha, mas foi bem também na defesa do Garnier, né? Mas do lado de cá, dos ministros, eu queria te perguntar, para a gente caminhar o nosso papo, qual o voto que foi o mais histórico ao teu ver, Torelli? Porque são 3 grandes votos que nós temos. O do relator, Alexandre de Moraes, o de Flávio Dino e da ministra Carmen Lúcia. Qual foi o mais? Não tem como ser diferente, é o do Alexandre de Moraes. Ele, como relator, ele orientou, em segundo lugar, o do Flávio Dino, e o voto da Carmen Lúcia foi o que é a característica dela, um voto passional, até sanguíneo, onde ela puxou até o debate visceral do que é uma ditadura, então, que é o costume dela, né? Então, não dá para esquecer que ela fez aquele voto lá, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, quando ela votou a DPF, justamente da liberdade de imprensa, e depois ela votou pela proibição do Lula da entrevista, então aí é a cara dela, né? Então eu vou dizer o quê? Agora, é significativo que o Fux, no final, ele tem até suscitado uma inconstitucionalidade da punição de tentativa de golpe. Ele disse, olha, eu vou admitir, porque aí o legislador decidiu que tentativa, no caso, é figura típica, mas eu tenho que admitir que existe a cogitação da tentativa, que é justamente aquela ideia de tentar dizer que cogitar de praticar um crime não é crime. Então, ele já está esticando a corda para dizer, olha, então, se for para classificar, até o voto do Fux como um voto, e aí eu discordo, ele não é um liberal, não é um liberal. Ele é um conservador, autoritário, eu digo com toda tranquilidade, porque eu conheço a jurisprudência dele, de admitir, quando ele estava no STJ, recurso especial para debater lei estadual, quando o STJ não debate direito estadual, mas para dar vantagem para esses segmentos com poder econômico. Então, ele tem uma longa folha corrida, e na verdade, se é para dizer com um voto, uma pessoa preparada, com certeza, e ele realmente vai ser, isso até vai qualificar esse papel dele de assumir a defesa, vai qualificar. Normalmente os advogados fazem isso no tribunal, eles tentam identificar qual é o julgador, o juiz, que é mais sensível à sua causa, porque aí ele vai alimentar e dar mais elementos, porque esse julgador, então ele já arrancou dizendo, olha, eu tenho dúvida sobre a constitucionalidade, o legislador decidiu que tentativa é crime, mas eu tenho dúvida, mas existe também a cogitação da tentativa, que aí não seria crime, e aí ele vai enquadrar, por exemplo, o Garnier, ele vai poder dizer, não, o Garnier flertou ali, ele disse, olha, eu até posso participar disso, eu estou nessa, mas não praticou nenhum ato concreto, voltado. Ele vai ter, e é certo, estou me precipitando, mas é muito provável que alguém vai ser absolvido. Lá no final, na hora da culpabilidade, vão um ou dois, vão dizer, não dá para esquecer, né, gente? O Spur, que foi ministro da infraestrutura do Hitler, foi absolvido.
Ele acaba sendo condenado, mas ele foi condenado a uma pena perpétua, uma pena não nem perpétua, ele foi condenado a 20, 30 anos, na década de 70 ele estava livre, e ele alegou que ele só cuidava da infraestrutura, que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu, barará. Eu diria que o Paulo Sérgio Nogueira não vai pegar. Pode ser. O caso do Sperry, ele depois ficou comprovado que ele sabia de tudo. Mas a linha de defesa. Vai ter gente que vai dizer, eu estava ali, de gaiato, barará. Vai acontecer. Isso não é ruim Torelli, tem gente que elogia o Geisel até hoje, que o Geisel foi leve, ele sabia de tudo também. Todo esse processo, eu vou dizer, ele foi um aprendizado. Para mim foi um aprendizado. Eu formei na Faculdade de Direito da URGS, na década de 80, e tinha uns colegas que diziam, eu não gosto de política. Eu não gosto de política. Não é que não gosta de política. A família foi beneficiada, eles estão aí pelo golpe, pela ditadura, viveu mamando a ditadura, eu não gosto de política, os ventos eram outros, e esse pessoal continuou, e a Constituição de 88 nunca foi cumprida na integralidade, porque o Sistema Único de Saúde não admite hospital militar. Está bem claro. A educação ela é universal, não tem razão para tu ter filho de militar com um colégio particular especial, com nível... Então, vamos falar, a Constituição nunca foi implementada na prática, em vários dispositivos. E nós não tivemos um Tribunal Constitucional, foi derrotado na Constituinte. Qual é o papel, que foi o debate que se fez na derrota do fascismo no pós-guerra, na Europa? Nós precisamos criar um tribunal só para garantir. Não dá para tu pegar e colocar a atribuição de implantar uma Constituição nova para as velhas oligarquias do judiciário. Esse debate é que se perdeu lá, e o Supremo, ele, na realidade, ele faz parte desse contexto. Ele não teve como agir de outra forma, e acho que aqui nós temos uma janela histórica muito parecida com a Argentina em 1985, que foi um tribunal civil que julgou os militares porque houve uma conjuntura favorável. E aqui nós tivemos uma conjuntura muito favorável. Em condições normais, o Tribunal Superior Militar é que assumiria a competência e o Supremo faria de desentendido. Só como o Supremo foi vítima, como houve um envolvimento direto, houve uma situação de ameaça real e efetiva, uma pandemia no meio que explicitou, talvez se não fosse a pandemia, o Lula também não fosse presidente. Vamos falar, são várias ocasiões, é uma história que não é unilinear, a história é plurilinear, nós somos sujeitos dela, vocês têm um papel importante, fundamental, em manter a opinião pública bem informada, sem dúvida nenhuma. É um dia histórico, porque ele constitui uma verdade, essa decisão ela repõe as coisas nos seus devidos lugares, vai haver um processo com um rigor técnico como tem que ser, é um acaso que tenha caído na mão de um ex-promotor, que tem um profundo conhecimento e que tem convicções democráticas, inequivocamente, por mais discordâncias que se tenham, que é o Alexandre de Moraes, porque o que foi a situação da Lava Jato e do Mensalão? Eles não conheciam o direito penal. Eu me lembro quando começou o julgamento do Mensalão, não tinha um lá que tinha experiência no direito penal. Olhava um a um, não tinham experiência no direito penal. E nós tivemos aqui um relator que é um ex-promotor, foi secretário de Segurança durante anos do Estado de São Paulo, uma pessoa que, inclusive, conhecia as forças de inteligência e contra-inteligência, até para organizar sua segurança pessoal. Então, é um dado do acaso que realmente favoreceu. Se não fosse ele o presidente do TSE na eleição em 2022, talvez o desdobramento tivesse sido outro, talvez toda a manipulação do Ramage, dessa turma que usou as estruturas do Estado, tivesse vingado, e talvez não tivesse sido feita nenhuma investigação, porque não podemos esquecer que na eleição anterior, quando o Haddad foi candidato, as fake news estavam rolando a milhão, e houve uma coletiva que a Rosa Weber chamou para dizer que estava tudo bem. Ela chamou uma coletiva, vão tomar uma atitude. Ela disse, não, está tudo na normalidade, ninguém se meta a questionar. E a fake news rolando, a história da mamadeira de piroca, lá que o Haddad perdeu por causa disso, uma mentirada desgraçada. Já na eleição seguinte, o Alexandre de Moraes tomou medidas efetivas para coibir, tirar do ar, desmonetizar a mentirada, a fake news. Então, acho sim que o ministro Flávio Dino tem uma grande contribuição para dar. Ele tem uma obra, tem escrito, palestrado sobre as questões estruturantes, que é justamente o papel dos tribunais constitucionais, de intervir em questões estruturantes, buscando com dialeticidade, com dialogicidade, buscando compor justamente
as partes para buscar soluções estruturais, que é o papel dos tribunais constitucionais. Vocês estão de parabéns, acho que a democracia brasileira está de parabéns. Muito obrigado pela oportunidade, eu fico sempre à disposição, gente. Nós é que agradecemos a sua presença, Torelli, engrandece muito o nosso giro de notícias do Voz Trabalhadora, você tem que pintar sempre que possível aqui com a gente. Ô, Portinho, o que vem na sequência da programação? Hoje um dia especial, hein? Maravilha, satisfação enorme ter compartilhado aí dessas horas junto com o Torelli, tá contigo aqui também, isso um grande giro de notícias. O giro de notícias está bombando, hein? Tá bombando. Aquele do professor José foi bom demais e vai melhorando, vai entrando na programação aí. E assim, o Sumo, eu achei que eu tinha feito o melhor encerramento, cortando a coletiva lá do fascistoide Bolsonaro, mas eu tô lendo aqui e aí eu tô com o ICL aberto aqui numa outra aba, um camarada do VAT, com a camisa do VAT, Vida Além do Trabalho, interrompeu a coletiva do Bolsonaro, gritando questões da classe trabalhadora, dizendo que o Bolsonaro tinha feito ele e a família dele sofrer, e acabou assim a coletiva do Bolsonaro. Então, assim, que semana que nós estamos vivendo, gente, que semana maravilhosa. Então, assim, ó, na linha do Torelli, estamos testemunhando a história acontecer aí com muita... De alma lavada, Sumo. E agora, na sequência, eu estou pulando para outro galho aqui, estou indo lá para a TV Resistência Contemporânea, repercutir lá com o Gilbert Martins, vamos retransmitir aqui na Voz Trabalhadora. Então, convido os 175 que estão conosco aí, ó. Bora lá, gente. Só muda o link, hein? Só muda o link. Quando encerrar, já vai redirecionar automático. Aí já caímos lá na outra live. Nem muda o link, já vai direto. Valeu, bom programa, Portinho. Uma boa tarde, Torelli. A todo mundo que esteve com a gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela sintonia. Não vai embora sem deixar o like, compartilha sempre os vídeos, né? E se inscreve aqui no Voz Trabalhadora. Sigam com o Portinho. Amanhã eu volto 2 da tarde. Até lá, então. Tchau, tchau.